aplicado em quem? Em f a menos 1 de x. Qualquer que seja x, aonde? No CD, que é o domínio da inversa. Tá? Qualquer que seja x no intervalo CD. Então, veja bem, ó. A f a menos 1 é diferenciável e quem é a derivada de f a menos 1 em x para todo x em CD? É 1 sobre a derivada da f aplicada em f a menos 1 de x. Porque se o x está em CD, f a menos 1 de x está em AB. E é onde eu posso aplicar a derivada. Então, está consistente a forma. Mas se você olhar para cá, isso aqui é a composta da derivada da f com a composta da f a menos 1. Com a composta. É a composta da derivada da f com f a menos 1. Só que a f a menos 1 é contínua, porque a inversa de uma função que é contínua também é uma função contínua. Já foi trabalhado isso lá no cálculo 1. Eu não demonstrei explicitamente, mas está nas notas a demonstração. Tá? Se uma função que vai do intervalo i no intervalo j é contínua e invertível, a sua inversa também é contínua. Então, isso aqui, ó, é a composição de duas funções contínuas. Então, o que está no denominador é a composição de duas funções contínuas que dá uma função contínua. E o inverso multiplicativo de uma função contínua é uma função contínua. Então, o que é que isso diz? Isso diz o seguinte: daí, a f a menos 1 também é de classe C1. Por quê? Porque a derivada é uma função contínua. Agora, seja S, veja bem, ó, seja S a superfície de revolução que eu vou mudar aqui é o seguinte, ó. Eu preciso só disso aqui. Tá? Acrescentar isso aqui, porque senão o que eu vou fazer não funciona. Então, seja essa a superfície de revolução obtida pela rotação do gráfico de f ó, do gráfico de f em torno do eixo, qual é o eixo que eu rotaciono? Qual é? Eixo das abscissas. Só que agora eu vou fazer uma rotação em torno do eixo das ordenadas, que é o eixo x igual a 0. Então, observe aqui, ó. Observe aqui. Eu tenho o eixo y. Eu tenho aqui, ó, o eixo y. Silêncio. Silêncio. Eu tenho aqui o eixo x. Aí eu tenho o A e o B. Eu tenho o C e o D. Vou desenhar assim. Tá? Eu tenho o A e o B. Eu tenho o C e o D. E eu tenho a função que vai desse intervalo nesse, que ela é contínua e invertível
e vou desenhar com derivada positiva. Significa que ela é estritamente crescente. Então eu vou desenhar assim, o caso em que ela tem derivada positiva. Está aqui o f, é estritamente crescente. Só que eu vou rotacionar em torno do eixo das ordenadas. E quando eu vou rotacionar em termos dos eixos das ordenadas, eu vejo que eu posso aplicar esta fórmula aqui, pensando não na f, mas pensando na fa menos 1, que é a inversa. Então, vou colocar aqui o caso em que, vou pegar isso aqui, o caso em que a derivada é positiva para todo x pertencente ao intervalo fechado AB. Então, nesse caso, quem é a área da superfície S, que é obtida rotacionando aqui? Se você pensar em aplicar esta fórmula, você vai aplicá-la não olhando para F, mas olhando para FA menos 1. Ó. Porque isso é o gráfico da F, mas também é o gráfico da FA menos 1. Então, você olhando ao contrário, isso aqui, só virar, né, para ter o gráfico, isso aqui é o quê? É 2π, vezes a integral de quanto a quanto? De C a D. De quem? F a menos 1 de Y, vezes raiz quadrada de quem? De 1 mais a derivada da F a menos 1. Tá certo? Em Y, tudo isso ao quadrado. A integral o quê? Em Y. Essa é a forma. É ou não é que eu tenho que aplicar? Hã? Eu ia tentar colocar em Y, mas é porque é o eixo. Porque eu estou integrando na variável Y. Eu estou olhando a F a menos 1. Tá certo? É essa integral. Agora é o seguinte, ó. Veja uma coisa. Isso aqui é 2π vezes a integral de quem? De C a D, de F a menos 1 de Y, vezes o quê? Quadrada de 1. Quem é a derivada de F a menos 1 aplicada em Y? É 1 sobre a derivada da F aplicada em quem? F a menos 1 de Y. E vai ficar tudo isso ao quadrado. Integral isso. Agora eu vou fazer uma mudança de variável aqui. Vou levar para x. Qual é a mudança de variável? Com x igual a F a menos 1 de Y. Ó, com x igual a quê? A F a menos 1 de Y. Com x igual a F a menos 1 de Y. Quem é o Y? O Y é quem? F de x. Aí eu te pergunto, quem é o dy? Quem? F' de x dx. E assim, vamos ver como é que fica essa integral. E assim, quem é a área de S? Quem é a área de S? Fazendo a mudança de variável, fica o quê? Fica 2π vezes a integral de... Quem é F a menos 1 de Y? Quem é? X. Vezes raiz quadrada de 1, mais o quê? 1 sobre derivada da F aplicada em X. Derivada da F aplicada em X, tudo isso ao quadrado. Vezes o quê? dy. Mas quem é o dy? F' de x dx. Então isso aqui, integral de quanto a quanto? De A a B, porque do jeito que está, quando o x é A, quando o y é C, quanto é o x? É A. E quando o y é D,
quanto é o x, é b. Então fica 2π vezes a integral de a até b, de x, vezes raiz quadrada de K. Ó, o que é que fica aqui, ó? Fica 1 sobre o quadrado de f' de x, que fica f' de x ao quadrado mais 1 sobre quem? F' de x ao quadrado vezes o quê? F' de x integral em x. Só que esse f' de x ao quadrado sai da raiz como módulo de f' de x, que é f' de x, porque f' de x é sempre positivo. Multiplicado por f' de x vai embora. Então isso aqui fica 2π vezes a integral de a até b, de x vezes raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado dx. O que é que muda em relação a esta fórmula? F de x, que é o y, eu coloco quem? O x. Então, esse troço aqui, gente, ele indica o eixo, o raio de rotação. É o raio de rotação. Quando eu giro aqui, ó, pego o x, ó, quando eu pego um x aqui, o x é essa medida. É o raio de rotação. Que nesse caso, com a rotação em torno do eixo das abscissas, também é o raio de rotação. Só que aqui não é f de x, é o y. Tá? E surpreendentemente, olha, eu fiz o caso em que f' de x é um número positivo. Agora vejamos o caso em que f' de x é um número negativo. Aí o gráfico não é esse, tá? Eu preciso apagar, porque como é o gráfico? A função é o quê? Estritamente decrescente. Então o gráfico é assim. Apagar aqui, recompor, tá? Recompor. Prestem atenção agora. Então, isso aqui é o quê? É o gráfico de f, por causa que a derivada é negativa. Mas também faz sentido tudo, a rotação, ó. Faz sentido a rotação em torno do eixo quê? Do eixo. Veja que a necessidade aqui é essa, né? É essa para poder fazer a rotação. Isso aqui não tem, não precisa, tá? Tá bom? Precisa o C menor do que D, mas não precisa ser o zero menor que C menor do que D. Isso aqui eu posso até tirar, mas vamos deixar aí. Vou tirar. Só isso aqui, e C menor do que D. Então, nesse caso aqui, ó, como é que fica a integral? Fica o quê? 2π, fica tá tudo igual. 2π vezes a integral de C a D de quem? De f a menos 1 de y, vezes 1 mais f a menos 1 de y, agora tem integral em y, certo? Que é igual a quê? 2π vezes a integral de C até D de f a menos 1 de y, até aqui tudo ok. Então, com x igual a f a menos 1 de y, é a mesma mudança, eu fico com o quê? Aí qual é o problema aqui? Qual é, hein? Problema não. O que é de diferente aqui? O que é? É que quando o x é C, quando o y é C, quanto é o x? É? B. E quando o y é D, quanto é o x? É A. Então fica B, A. Só que quando chega aqui, antes de eu fazer a conta, fica x vezes o quê? Raiz quadrada de quem? De f' de x ao quadrado, mais 1 sobre... Aí fica a raiz quadrada do quadrado de f' de x, é o módulo de
f' de x. Mas como f' de x é negativo, quem é o módulo? Menos f' de x vezes f' de x dx. Integral de cada? De BA. Então, isso aqui fica menos 2π vezes a integral de BA de quanto? De 1 mais de, perdão, x vezes raiz quadrada de quê? De 1 mais f' de x ao quadrado, integral em x. Mais menos a integral de BA é a integral de A a B. Então, isso fica 2π vezes a integral de A a B de 1 mais x. 1, obrigado. 1 mais f' de x ao quadrado, integral em x. Então, dá a mesma coisa. Isso quer dizer o seguinte, pessoal, que eu tenho que pensar aqui como sendo o raio de rotação. E não esqueça que esta fórmula, quem é isso aqui? É o ds. É o diferencial do parâmetro comprimento de arco. Quem é a derivada do parâmetro de arco em relação a x? Quem é? O ds dx. Parâmetro da aula passada, quem é? É raiz quadrada de 1 mais o quê? O quadrado do dy dx. Né? Então, o dy dx. O ds é exatamente isso que está aqui. Ou seja, passar para isso. Ou seja, você tem que olhar para esta fórmula e interpretá-la da seguinte forma. Esse F aqui é o raio de rotação. O raio de rotação. Isso aqui é o ds. Portanto, olha aqui. Você tem que ver a fórmula da seguinte maneira. Você pode pensar nessa fórmula como os engenheiros veem. Quando você tem a rotação de um grafo em torno de um eixo, sendo ele ou o eixo das abscissas ou o eixo das ordenadas, pense na fórmula da seguinte maneira. A área de S, que é a área de S? Vou colocar em azul. A área de S. Quem é a área de S? Quem é? A área de S é 2π vezes a integral do certo número alfa até o beta, vai depender quem é o alfa e quem é o beta, tá bom? Do raio de rotação, eixo de rotação não, o raio de rotação, e você vai integrar em relação ao parâmetro comprimento de arco, que é o ds. Faz todo sentido isso aqui, até fisicamente você vê isso, porque você vê o tronco de cone. Quem é a área do tronco de cone? Quem é a área do tronco de cone? É 2π vezes o raio médio, tá certo? É 2 vezes a geratriz. Ó, a geratriz é o ds. O dszinho aqui, do parâmetro comprimento de arco. E o raio médio está aqui, é o ρ. No caso, o ρ aqui passa a ser o raio de rotação. E o ds. Então, a fórmula pode ser vista assim, ó, você olhando para cá, você olhando para cá. Quem é? Você pode ver a fórmula como sendo. Se você vai fazer a integral, se a rotação, ó, o que eu quero dizer é o seguinte, se a rotação é aqui, vamos mudar a rotação. Como é que fica essa fórmula se a rotação for aqui, assim? Fica o quê? Fica 2π vezes... Mas eu vou querer fazer a integral em y. Então fica o quê? CAD. Quero fazer a integral em y. Eu quero... A rotação é essa, mas eu quero fazer a integral em y. 2π vezes o raio de rotação. Eu quero fazer a rotação aqui.
Então, como é que fica a fórmula? 2π vezes. Quem é o raio de rotação?